Fala pessoal, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada, sou o pastor Ademir de volta para mais um vídeo que você vai gostar, ainda continuando no assunto, não é, de igreja católica, tá bom? É um assunto importante para nós, beleza? Eu queria falar então nesse vídeo, eu acabei de fazer um vídeo aí, deve ter uns 20 e poucos minutos, 30 minutos mais ou menos, respondendo, né, alguém questionou aqui no meu canal, sobre outras igrejas, além da Católica Apostólica Romana, serem apostólicas também nesse sentido, tá? Por causa da sucessão apostólica. E eu já respondi ali, mas eu quero continuar desenvolvendo o assunto e tocar numa questão muito importante, que é a questão de, por exemplo, o cuidado com a idolatria à instituição ou à igreja. Por que eu estou falando sobre isso? Antes de tudo, só lembrando, não é, eu falo isso não para ofender católicos romanos. Eu fui criado como católico romano, não é, fiz primeira comunhão, crisma, não é, aprendi muito, tenho boas recordações, não é, do meu período católico romano, mas, não é, por questões lógicas, de confronto com a Escritura Sagrada, não é, e dúvidas pessoais, não é, eu fui realmente cada vez mais me tornando protestante. Não é? Então já tem muitos anos, e ao passar dos anos, não é, eu não fiquei impressionado com os apelos proselitistas, não é, de católicos romanos, que tentaram apresentar para mim a tradição. Quando eu fui à tradição, e olha que muitos protestantes ficam impressionados com a tradição, imaginam, uau, é um colosso, não é, teológico, uma tradição riquíssima, a santa tradição, acabam se impressionando porque não tem identidade em muitos arraiais protestantes, digamos assim, e faz um retorno à Igreja Católica Romana. No meu caso, ser apresentada a tradição não me deixou impressionado, mas na verdade me fez enxergar as várias incoerências dentro da própria tradição, não é? As incoerências dentro do concílio, dos concílios da igreja. Então, não ajudou muito nesse sentido, tá? O que acontece? Eu queria falar aqui é o seguinte: existe algo, não é, no catolicismo romano que eu considero muito perigoso, tá? E aqui eu não estou falando de maneira condenatória, mas apenas para trazer uma reflexão importante, que é a questão da idolatria à igreja, idolatria à instituição. Nós reformados, não é, temos além de 5 solas, não é, geralmente o pessoal dá ênfase aos 5 solas da Reforma Protestante, né, aquelas 5 máximas. Geralmente protestantes, não é, que têm tradição, eles subscrevem aquilo, como eu também, mas há um sola que geralmente não é citado, não é muito conhecido, que é o sola ecclesia. Não é? Então nós também confessamos isso, em nossos documentos nós aprendemos sobre isso. Nós não vamos confessar que há salvação fora da igreja. Porém, quando falamos sola ecclesia, não é, e dizemos que não há salvação fora da igreja e que ninguém tem o direito de se apartar da igreja de Cristo, nós estamos pensando com relação a isso, a igreja, não é, em seu conceito católico universal, tá bom? No entendimento de que a igreja é o povo de Deus reunido, não é? O povo de Deus espalhado pelo mundo inteiro, certo? E isso significa dizer que nós não estamos prendendo a ideia do sola ecclesia a uma instituição histórica. Entendeu a questão? Porque do contrário, poderíamos dizer bem assim, não há salvação fora da igreja reformada. Não é isso que estamos dizendo. Não é? Porque entendemos que a igreja reformada é uma instituição, não é? É uma comunidade cristã onde se reúnem crentes genuínos no Senhor. E às vezes até não é? Então, assim, a instituição em si, ela não tem esse poder. E não é a instituição cristã histórica que salva. A Igreja de Cristo está além, não é, das barreiras culturais, está além dos muros de uma denominação ou de uma comunidade histórica, por mais antiga que seja. Tá? E no fim, a Igreja Católica Apostólica Romana, não é, bem como a Igreja Católica Ortodoxa, são instituições históricas antigas, não é, importantes, cristãs, mas elas não detêm nesse sentido a salvação, não é, nos seus limites, digamos assim, tá? Então, eu queria chamar a atenção justamente para essa questão de tomar cuidado com relação à idolatria à instituição, porque quando o catolicismo romano fala que não há salvação fora da igreja, eles estão pensando justamente nessa instituição, isto é, a Igreja Católica Apostólica Romana, que tem o Papa como seu principal bispo. Então tem que haver essa ligação, não é, do indivíduo. Se eu não estiver ligado ao bispo de Roma, basicamente, por mais que não se admita isso em termos práticos, né, quando você conversa com um católico romano ou com algum padre, mas é isso que é defendido.
tá? Então, se eu não estiver ligado ao bispo de Roma, eu não faço parte da igreja, e se não faço parte da igreja, não há salvação para mim. Não é? Essa é a conclusão lógica dos caras. Não tem como negar isso aí, tá? Então, é bom que se mantenha, né? É assim que se pensa? Pronto. Então, é falar. Deixa eu dar uma clareada aqui no vídeo. Então, isso é uma questão muito complicada. Por quê? Esse entendimento, então, de dar tanta ênfase à instituição, assim, apresenta, né, essas convicções praticamente como idolatria. Você coloca a instituição, você coloca a comunidade histórica, nesse sentido, acima de todas as coisas, né? E aquilo que ela determina, ou que os seus concílios, nesse sentido, determinam, tornam-se verdades absolutas com o mesmo peso da Escritura Sagrada, né? Então veja como isso é perigoso. Eu já falei no vídeo anterior que há tanta, digamos assim, incoerência muitas vezes na patrística, nos concílios históricos, onde você percebe que há contradições, não é? Contradições claras, claríssimas, não é? Que você pode enxergar na tradição, e isso realmente mostra que aqueles que vieram depois do cânon, nesse sentido, ou dos documentos dos apóstolos mesmo, não é? Dos escritores sagrados, eles estavam no papel de intérpretes e não de produzir mensagem divina, não é? Mas papel de intérpretes da mensagem divina já transmitida, não é? Pelos autores inspirados. E o que acontece? Quando você coloca a tradição nesse sentido como sendo infalível, não é? Como sendo absoluta, mesmo quando você está vendo claramente ali as incoerências, não é? As divergências, isso realmente demonstra um tipo de pensamento meio que idólatra. Você coloca a instituição acima de tudo. E o que você considera como parte da instituição como sendo absolutamente infalível, não é? Ou seja, não se pode questionar, não se pode discordar, não se pode dizer, e se for desse jeito, não é? E se não for assim como vocês estão falando? Então, basicamente, como estrutura, você tem na Igreja Católica Romana a tradição, né, tratada como sagrada tradição, a questão do clero, não é? Os concílios na história, quando fala de tradição, né? E o próprio papado. Então, assim, esses conceitos, não é? Esses entendimentos que a Igreja Católica Romana apresenta, realmente colocam a instituição acima de qualquer outra coisa, tá? E isso é muito perigoso porque demonstra idolatria. Nós não vemos isso somente na Igreja Católica Romana. Há protestantes também assim, há comunidades protestantes que também são assim, tá certo? Que estão no meio do evangelicalismo e que tem essa mentalidade de exaltar a sua própria denominação. A sua bandeira denominacional está acima de tudo. E muitas vezes, por conta disso, eles acabam condenando qualquer outro cristão, simplesmente porque não fazem parte de sua tradição, tá? Então, assim, é um alerta nesse sentido. Tomemos cuidado com isso, né? E falo para católicos romanos que de repente acompanham o canal ou já passaram por aqui, não é? Tomem cuidado com isso, tá bom? Esse argumento de que a igreja, quando se fala de Igreja Católica Apostólica Romana, se fala ao mesmo tempo de a Igreja de Cristo, é um argumento falacioso, tá bom? É uma verdadeira inversão de valores. É desconsiderar que a Igreja de Cristo ela tem aspectos diferentes. Por exemplo, nós vemos claramente que há um aspecto visível, manifestado da Igreja, não é? Na congregação cristã, digamos assim, quando os cristãos se reúnem. Então é uma comunidade que está aqui neste mundo. Ao mesmo tempo, a Igreja de Cristo, não é? Nós podemos tratá-la como invisível também, porque ela é, na verdade, o conjunto, não é? Ou a reunião de todos os verdadeiros cristãos, todos aqueles que são crentes de verdade e que não estão em uma comunidade cristã, não é? Por motivos secundários, mas simplesmente por causa de Cristo, não é? Então, há muitas pessoas que frequentam comunidades cristãs que não são crentes de verdade, não são cristãos de verdade. E para você entender que há sim esse aspecto, basta pensar, por exemplo, em Romanos 9, quando Paulo vai falar sobre a questão de que nem todos os que são de Israel são de fato israelitas. E ali ele já deu de maneira muito clara que mesmo pensando em Israel do passado, fazer parte da comunidade israelita, do povo, não era garantia que você de fato era um filho de Abraão, por exemplo. Então, as limitações da carne ou da etnia não são determinantes assim como nós pensamos. A mesma coisa com relação a quando se fala de igreja, e pensando na Igreja Católica Romana. Então, não é o fato da instituição histórica se chamar de Igreja Católica e Apostólica, não é que isso determina ela como sendo a verdadeira igreja, tá bom? Haja vista todas as divergências que existem, não é, nas tradições cristãs durante a história, né?
as tradições cristãs durante a história, tá bom? Então, é só uma questão de alerta. Tomemos cuidado com isso. Tá? É um alerta não só para católicos romanos, mas também para protestantes, para evangélicos. Tá bom? Cuidado para não exaltar a sua instituição, a sua comunidade cristã, por mais que ela seja antiga, como sendo a Igreja de Cristo, não é? A Igreja de Cristo, aquela instituição. Porque com isso você vai necessariamente condenar cristãos que não fazem parte dessa tradição, que não são membros dessa instituição. Tá certo? Então, não é difícil de refutar esse pensamento, porque a própria tradição acaba refutando isso, né? Pensando nos próprios credos ecumênicos. Mas muitas pessoas, elas ficam cegas com relação a isso, tá bom? Vamos prosseguir porque tem mais um vídeo, beleza? Vou terminar esse vídeo aqui, ok?